Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Givarela, eu espero que vocês estejam bem e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o meu mais novo e revolucionário desenvolvimento do produto terapêutico que eu tanto venho falando já no meu Instagram. Então assim, gente, agora não tem mais segredo, tá? Então assim, eu queria apresentar para vocês a minha linha de travesseiros terapêuticos medicinais e vou estar explicando como é que surgiu essa ideia. Na verdade, a ideia ela surgiu no Tibete há mais de 3.000 anos e foi desenvolvida pelos monges tibetanos. Eu sou suspeita para falar do Tibete, eu sei que não é tudo que a gente vai poder falar aqui no vídeo, mas o Tibete é um lugar que há mais de 250 mil anos atrás foi um dos lugares do planeta Terra onde tem grandes portais de ascensão espiritual e conexão. Então eu acredito, né, como aprendiz, estudante, né, terapeuta holística, né, nesses assuntos, inclusive da eubiose, da astronomia, da astrologia, a gente vê que tudo está interconectado no universo. E esses monges tibetanos, eles tiveram essa primeira ideia inicial, que era colocar as ervas dentro de sacos de tecido e dormir, colocar, né, a cabeça, né, sobre elas. Então, a partir desse princípio, na verdade, eu fui tendo algumas canalizações e selecionei, já tinha alguns cursos de ervas, fui estudá-las mais a fundo e selecionei algumas que pudessem contemplar os benefícios que eu queria agregar no desenvolvimento aí dos travesseiros terapêuticos, tá? Então, os pontos principais que eu desenvolvi e priorizei nesse cuidado da minha seleção, né, da seleção dessas ervas, foram questões que a maioria das pessoas, de um modo geral, precisam, que seria propiciar um relaxamento, alívio do estresse, né, tranquilidade, calmaria, né, amenizar palpitação cardíaca, ok? Tentar atenuar as questões para quem trata e cuida de hipertensão, tá? O fortalecimento imunológico, que acho que todo mundo precisa, né, nesse momento mais do que nunca. Doenças, de um modo geral, do trato respiratório, sinusite, bronquite, né, asma. Propiciar uma melhor oxigenação cerebral, tá? Na parte energética, também espiritual, as ervas que foram selecionadas estão aqui, elas vão auxiliar, né, na tomada de decisões, ok? Elas vão induzir a pessoa a estarem fazendo escolhas mais assertivas, tá? As ervas também vão trabalhar na desinfecção astral, ok? Né? Algumas pessoas já sabem que nós não temos só esse corpo físico aqui, né? Matéria, nós temos aqui ainda, né, 1 metro, né, do nosso campo físico, né? A extensão de 1 metro é a nossa aura e nela nós temos os nossos 7 corpos sutis, onde vão se agregando, impregnando energias densas, negativas aí no dia a dia. Então, ele também vai propiciar, com as ervas que tem aqui, essa desinfecção astral. Melhor aceitação de percas irreparáveis para aquelas questões que nós não conseguimos mudar, né? Às vezes teve uma separação, né? Às vezes teve o falecimento de alguém. Então, assim, pessoas que ficam muito sozinhas, né? Ou que moram sozinhas. Então, assim, a aceitação de questões que não podem mudar, que nós não podemos mudar, também foram priorizadas nas ervas que eu escolhi para colocar aqui. Essas ervas também vão propiciar acolhimento, um sentimento maternal, que é justamente o aconchego, né, que vem aí complementando a questão que eu falei anterior, que é a melhor aceitação das percas irreparáveis, tá? Vai trazer também uma proteção psíquica, favorecendo conexões espirituais, né? Ideal para aqueles que estão em desenvolvimento mediúnico, né? Tem pessoas muito sensitivas, tem pessoas que estão estudando, né? De acordo aí com as suas crenças, com o seu conhecimento, com a sua fé. Então, assim, para aqueles, essa conexão espiritual, né? Ou simplesmente, se você faz a sua oração, independente da sua fé, vai estar propiciando conexão espiritual com as ervas
entre essas que eu escolhi também. Tá? A ação expectorante praticamente já está atrelada com as doenças do trato respiratório. Também uma coisa importante, assim, muitos quadros de insônia estão relacionados com mal-estares de um modo geral e às vezes reflete até na parte estomacal, ok? Então essas questões também foram priorizadas por mim na escolha dessas ervas. Uma delas também, que eu gostaria de falar aqui, é que uma das ervas que eu escolhi, ela tem uma propriedade antialérgica, antisséptica e anti-inflamatória, o que vai contribuir na própria preservação e na eficácia das demais ervas, ok? Então assim, esse travesseiro, ele não é um travesseiro propriamente antialérgico, eu gostaria de deixar claro isso. Porém, com todas as ervas que foram escolhidas, eu tive também esse cuidado de estar fazendo toda essa proteção e vou estar contando ainda no decorrer desse vídeo outros benefícios que eu me preocupei nesse desenvolvimento, que é um desenvolvimento que eu já venho fazendo há 5 meses e já foi testado há 3 meses, né, por mim, pelos meus parentes, familiares, filha, e a gente está tendo um feedback que acredito que não poderia ser diferente. Uns tendo mais percepções, outros nem tanto, né? Porque nós também trazemos outras questões que nós precisamos trabalhar, né? Então, assim, ele é apenas uma das ferramentas, ok? O que eu queria falar para vocês também, que é uma questão importante, é da estrutura do travesseiro. Ele, apesar de vocês estarem vendo aqui que eu estou com os meus primeiros bebês, é um trabalho totalmente artesanal, tem as minhas mãos e tem as mãos da minha mãe também. Nem todas as pessoas sabem, mas a minha mãe, ela é terapeuta reikiana, né? Ela não aplica como eu aplico, né, assim, para o público, trabalhando com as técnicas integrativas, mas eu tive esse cuidado e tenho e terei, porque não é um trabalho que será feito por produção. Eu não tenho este objetivo. Todo mundo sabe que o meu trabalho ele é muito particular, minucioso e eu não trabalho com produção. Então, assim, a energia que é colocada e as mãos que foram colocadas também vão ter esse cuidado para que chegue a melhor energia possível para quem estiver utilizando. Então, assim, minha mãe é reikiana, nível 1 e 2, e a gente eu tive esse cuidado de estar contando com o auxílio dela, e é ela que vai estar me ajudando na confecção das demais, no preparo, né, dos demais travesseiros, tá? A partir desses. Eu gostaria de falar para vocês também que essa estrutura, apesar de parecer que ele é alto, tá? Com os 15 dias de uso, isso aqui vai ceder e ele vai dar uma baixada. Então, não se preocupe, se vocês gostam de dormir num travesseiro mais baixinho, ele vai abaixar e vai ceder, tá? Isso já foi testado. Uma questão interessante que eu também me preocupei é que o material interno, ele é construído em camadas. Eu me preocupei para que, ao longo do tempo, não formassem bolas aqui dentro. Então aqui dentro não tem espuma. Isso aqui não vai embolar com o tempo, tá? Então ele é acomodado, tudo isso aqui que tem interno, tirando essa parte externa que é fechada à máquina, a parte interna é alinhavada à mão em várias camadas, tá? Cada camada há um enchimento de fibra, essa fibra é importada, e no centro dele estão acomodadas as ervas. A preocupação que eu tive também é de que quando a cabeça for colocada aqui no travesseiro, a pessoa não fique em contato com as ervas, com os galinhos, né? Com a quantidade que tem aqui, que tem aproximadamente 450 gramas de ervas, tá? Então essa foi uma da preocupação. Ele é extremamente confortável, extremamente macio. Isso aqui não vai embolar com o tempo.
toda a estrutura interna, como eu falei para vocês, além de acomodado, ele é feito em 7 camadas. Os tecidos que foram utilizados, a minha preocupação foi que fossem tecidos 100% algodão. O algodão, muitas pessoas não sabem, mas ele é um dos tecidos mais indicados, né? Ainda mais nessa questão de cama, de banho, porque ele, aqui nos travesseiros, ele vai propiciar a ventilação. Isso é muito interessante também. Eu gostaria de falar para vocês também que uma coisa muito interessante dos travesseiros, além das ervas, que é um dos pontos, e da seleção que eu fiz, que eu procurei priorizar, que venho falando nesse vídeo desde o início, é que eu me preocupei com outros fatores também. Eu gosto muito, eu sou apaixonada, né? Sou terapeuta holística, apaixonada pela minha missão, que é ajudar as pessoas. E a parte integrativa, a parte onde a gente tem autonomia para integrar técnicas é o que me fascina. Porque, claro que eu não posso deixar de falar que existem algumas ferramentas na terapia holística, dentre aquelas que eu tenho conhecimento, que nós recebemos a orientação e assim devemos fazer para utilizar essas técnicas de forma isolada, né, sem uma integração. Mas nas que eu estou utilizando aqui nesse projeto, eu gostaria de falar para vocês que houve a possibilidade de fazer algumas interconexões e eu acho isso fantástico, né? Porque se a gente pode usar mais de uma, por que não potencializar isso? Então, a cromoterapia, ela tá presente. Estudos mostram que mesmo você não vindo a um terapeuta, existem as cores estão totalmente influenciando no nosso dia a dia. Por isso, eu estou priorizando, embora aqui não seja, aqui é só a capa, né? Ele está fechado, né? Não é possível abrir e depois vocês vão estar colocando a fronha, ok? Mas no acabamento, né? Eu sou muito exigente comigo mesma, então assim, eu priorizei estampas. Vocês podem ver que vão estar geralmente nos tons de azul ou azul e branco. Tem um aqui verdinho com branco e no lilás, tá? Não vai fugir disso. Eu priorizei porque o azul, né, já tá comprovado que ele traz a tranquilidade. O lilás, para quem está querendo focar em transmutação de energia. E o verde, focado na parte de curas, ok? É claro que quem não quer, né, um pouquinho de cada. Então a minha sugestão, no final do vídeo, eu vou estar colocando algumas sugestões específicas para pessoas que têm um problema mais agravante com a questão de não dormir bem, da insônia, noites em claro, tá? Então, as pessoas que forem estar adquirindo o seu travesseiro, eu vou recomendar, depois vai escolher a cor, eu até separei aqui, então aqui tem uma fronha, né, a fronha que vocês vão estar providenciando. Então assim, quem adquirir o travesseiro azul, a gente vai, né, eu vou deixar aqui aconselhado a dica de estar colocando a fronha azul, preferencialmente lisa. Se não tiver, coloca uma branca. E se quiser colocar o jogo de cama na mesma cor, experimente, utilize uns 3 meses o mesmo tom, que vocês vão ver que é uma série de coisas, é um conjunto de técnicas que você pode estar fazendo aí na sua casa, que vai sim agregar diferença no seu dia a dia e na qualidade do seu sono, né? No restabelecimento e na revigorização de quando você vai estar acordando no outro dia. Vocês vão perceber essa diferença, ok? O reiki. Eu não vou me estender muito aqui nesse vídeo para falar propriamente o que é o reiki. Muitas pessoas sabem o que é. No final do vídeo eu vou deixar alguns tópicos do que o reiki pode beneficiar, né? Uma das técnicas mundialmente conhecida, eficaz, muito poderosa na questão de cura energética, emocional, física. Então, assim, o que eu coloquei aqui dentro dos travesseiros? Alguns símbolos do reiki. Então, assim, ativados,
eles vão também potencializar os benefícios em conjunto com a erva, com as ervas, em conjunto com a cromoterapia. É essa unificação que eu acredito muito nesse produto, né, terapêutico, que não existe nada igual e nem parecido no mercado. Também eu coloquei aqui algumas gotinhas de óleos essenciais, tá? Óleos essenciais que vão falar a mesma linguagem das ervas. Então, assim, são para propiciar um relaxamento e acalmar, tá? Então, existem algumas gotinhas que já foram colocadas aqui dentro, no próprio recheio, vamos falar assim, do travesseiro. Uma outra questão ainda que eu me preocupei e coloquei aqui dentro é a questão da numerologia, né? Muitas pessoas ainda não sabem que os números são energia, né? Os números desvendam códigos numerológicos que conversam com a gente há milhares e milhares de anos. É um universo fantástico, a numerologia cabalística. Ela pode revelar muito sobre a nossa missão, o nosso propósito. Enfim, é assunto para outro vídeo, mas aqui eu coloquei alguns códigos numerológicos que, conforme também a pessoa estiver dormindo, ela vai estar recebendo a influência dessa numerologia, do reiki, da cromoterapia, das ervas e dos óleos essenciais. Então tem bastante coisa. Na numerologia, o que eu foquei aqui nos números que estão aqui dentro? Ansiedade, desapego, desapegar de situações que precisam fluir na vida. Acho que todo mundo precisa trabalhar isso de alguma forma em algum setor. Proteção divina, ok? Um código para tudo é possível, para que, né, a gente possa aí estar aberto aos inúmeros benefícios que o universo pode propiciar para nós. A questão da insônia é uma questão muito gritante. A gente sabe que uma noite mal dormida, ela jamais é recuperada e ela interfere o reflexo, inclusive na nossa saúde física. Então, isso é uma coisa muito séria, tá? E um outro código que eu gostaria de falar para vocês é extrair tudo que é negativo. Também está tudo aqui nesse recheio, tá bem recheado, bem caprichado, ok? Uma coisa importante em falar, que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo, é que não é recomendado emprestar travesseiros nenhum, não só esse aqui muito menos, tá? Nós, quando deitamos a nossa cabeça, nós estamos depositando a nossa energia, tá? Até na nossa cama, gente. Isso quando vocês vão acolher uma pessoa ou uma pessoa em casa que fez uma cirurgia, né? Que você fala, olha, fica no meu quarto, né? Que você tá oferecendo com aquele amor. Tem que ser uma pessoa que vibre na mesma energia que a sua. Se ela não for, energeticamente ela vai deixar resquícios negativos dela e você é o próximo que vai deitar. Então, assim, um travesseiro, pessoal, não se empresta. Um travesseiro terapêutico, então, que você escolheu, né, a dedo, para você poder usufruir dessas energias, que ele tenha somente a sua energia, tá? Então, travesseiro não se empresta. Inclusive, é recomendado, né, assim como os dentistas recomendam a troca, a maioria recomenda a substituição da escova de dente a cada 3 meses, né? Nas normas oficiais, né, da saúde, do tempo de vida do travesseiro, de um modo geral, travesseiros, é recomendado a troca a cada 3 meses. Mas nós não fazemos isso. Eu também não faço, porque é aquela história, né? Igual o edredom, quanto mais velhinho a gente tem, mais gostoso ele fica. A toalha de banho também, eu acredito que na casa de vocês seja assim também. Então, assim, mas é importante a gente sentir isso, tá? Então, esse travesseiro aqui, o tempo estimado de vida dele é em torno de 1 ano e 8 meses. Mas aí cada um vai estar sentindo o seu momento de fazer uma substituição. Uma questão importante é também não dobrar. Isso é para travesseiro nenhum, né, gente? Não dobre, não use ele dobrado. Então, procurar aí preservar a sua peça para que ela tenha mais durabilidade. Lavar nem pensar, porque tem ervas aqui dentro, então não se lava, não é um travesseiro lavável, tá? Ele vai fazer uma ativação, eu ensino a fazer essa ativação
porque dentro das embalagens vai um folheto explicativo de tudo isso que eu tô falando para vocês e também de como é feita essa manutenção, a ativação dele. Eu vou sugerir, é feita no sol, né? De vez em quando precisa estar colocando para poder estar ativando novamente essas ervas. Até a posição que vocês vão colocar a cabeça, tudo isso tem alguns segredinhos, né, na estrutura dele do lado externo, mas eu mando tudo explicadinho no folheto que vai acompanhando as peças, ok? Bom, a sugestão assim, né? Eu esperei um pouco este momento para que chegasse próximo à data do Dia dos Pais, não só que seja para o Dia dos Pais, mas assim, eu acredito que vai fazer muito sucesso até para presentear, porque quem não quer, quem não está precisando receber um presente terapêutico, e às vezes tem pessoas que não estão podendo ainda sair de casa para trabalhar, né? Trabalha fora, né? Estão priorizando aí sair menos possível, então eu acho que tudo veio a calhar para ser um sucesso, e a sugestão é que você encomende o seu com tempo, porque eu acredito que a saída vai ser muita e assim, não é tão simples produzir e a gente vai ter que respeitar, claro, a ordem de pedidos na prioridade. Eu tenho algumas peças pronta entrega, mas não são muitas. Então, se você quiser garantir né, ou mais de um para o Dia dos Pais ou para presentear quem você tanto ama, ou se presentear, né? Encomende o seu com antecedência, entre em contato conosco. No final do vídeo eu vou deixar algumas dicas para algumas pessoas que têm um problema mais agravante com a insônia, tá? Então eu vou estar falando disso no próximo, na próxima etapa, mas eu falei aqui por cima de todos esses benefícios que tem o meu travesseiro terapêutico. Junto com ele, eu vou estar daqui a alguns dias, eu não quis falar das duas questões juntas, porque seriam muitas informações, mas assim, eu estou lançando também um outro produto com ervas. Ele já tá pronto, já foi testado, mas aí a gente vai estar dando aí mais uns 10 dias para estar alinhando, porque tem a questão que eu sou muito exigente com os informativos que vão junto, a forma de usar, a embalagem, então aguarda que tem mais uma peça aí fundamental que vai ajudar muito, não só você, mas toda a sua família aí em casa, ok? Bom, vou deixar aqui algumas dicas para quem tem problema de insônia. O que eu sugiro? Se você tem o hábito de tomar 1, 2, 3 banhos no dia, não deixe de tomar um banho quente, né? Quente assim, morno, um banho agradável quando estiver prestes do horário que você for se deitar, né? Que você for para o seu quarto efetivamente com o objetivo de dormir, tá? Isso ajuda, relaxa, né? A água também é terapêutica, é uma coisa que a gente faz tão automático que às vezes a gente não se dá conta. Quando eu costumo enviar reiki, até reiki à distância, eu sempre, principalmente para os clientes que se queixam muito da dificuldade de dormir, eu acabo dando essas dicas e só tenho tido resultados que é o que eu falo para as pessoas. Vocês também têm que se ajudar, né? Se procurar modificar algumas coisas, a gente consegue sim melhorar, mas tem que ser um trabalho conjunto. Então assim, deixe para tomar um último banho, tome um banho antes de ir para a cama. Desconecte-se de rede social, televisão, notícias ruins, pelo menos 1 hora antes de você se deitar. Então tente fazer disso um hábito, coloque em teste, que eu tenho certeza que você vai ter bons resultados. Então desconecte-se, coloque o seu celular no silencioso. É bom não dormir com o celular porque ele produz ondas eletroeletrônicas que prejudicam nossa saúde, que interferem no nosso campo áurico. Então se você é uma pessoa mais sensível e você não sabe disso, isso vai fazer diferença, tá? Então aparelhos eletrônicos, preferencialmente desligar a televisão para você já ir desacelerando, então 1 hora antes no mínimo,
Se você tem o hábito de não dormir bem, às vezes você fica com sono durante o dia e tira um cochilo, você tá alimentando. Eu sei que é muito difícil ficar uma noite em claro e não ter um soninho durante o dia, né? Aquele sono que fica atrapalhado, atravessado, como as pessoas falam. Mas assim, se você tem o hábito de no outro dia tirar um cochilo, ou depois do almoço, ou no final da tarde, faça um esforço, nem que você tiver que fazer, né, alguma coisa em casa, dar uma voltinha no quarteirão, fazer uma caminhada, não, claro, usando sempre máscara, né, tomando cuidado, mas assim, não durma, tente fazer isso, não durma, relute, não durma, deixe pra dormir, pra você descansar só à noite, isso ajuda a regular o seu sono, tá? Então você vai tomar o seu banho relaxante lá, perto da hora de você ir pra cama, quando você perceber que o sono está vindo, tá? Para se ajudar, vai se desconectar das redes sociais, enfim, como eu já comentei, pelo menos uma hora antes. Eu sugiro também ainda, prepare um chá. Ervas indicadas, melissa, erva de São João, se você estiver se sentindo triste e angustiado, ou camomila. Uma outra pedida também, e não tem gosto ruim, vai por mim, chá de folha de alface, ajuda a dormir, tá? Ajuda a dormir e muito. Se puder, tome sem açúcar, sem mel, porque a erva faz um efeito muito melhor. Se não conseguir abrir mão do açúcar, usa pelo menos uma quantidade reduzida de mel puro. Não é esse mel que tem no mercado, que é um melado, tá? Tem que ser mel de verdade, mel natural. Então, coloque só um pouquinho de mel. Tome esse chá pelo menos uma hora antes. Você toma o chá, aí você vai tomar o seu banho, você já desconectou, né? Deixa para o outro dia, o que você pode fazer no outro dia. E aí você vai fazer o quê? Se conectar com a sua fé, com a sua oração ou fazer uma meditação. Gente, meditação é um santo remédio para uma série de coisas. Não dá para eu falar tudo nesse vídeo, é um assunto para um outro vídeo. Se você tem dificuldade para meditar, se você não tem esse hábito, se você não consegue se concentrar, não desista. Existem meditações no YouTube que vocês podem procurar como meditações guiadas de 5 minutos. Você vai ajudando a criar esse hábito. Tá bom? Então não desista na primeira dificuldade. Medita do seu jeito. Não tem problema que você ache que não foi 100% eficaz. Medita, relaxa, tenta se desconectar dos problemas e acalmar a sua mente. Tá bom? Só vá pro quarto, pra sua cama, né? Ficar lá na horizontal somente na hora que você achar que o sono veio. Tá? Não fique cochilando no sofá. Se você for assistir a televisão, assista na sala, conversando com alguém, tenta se entreter o máximo. Só vá pro quarto. Esse negócio de ficar rolando na cama esperando o sono vir, isso aí é a maior furada que tem. Vai por mim e testa, faz uma listinha, testa essas dicas e travesseiro terapêutico, que vai ser sucesso, tá? É claro que nós não podemos deixar de falar que existem algumas pessoas que têm alguns outros problemas, ou por ansiedade exacerbada, ou por algum trauma, alguma situação, a própria preocupação, né, gente? A preocupação aí com o futuro. Então, assim, esses problemas e a cabeça que não para de pensar, claro que às vezes não vai ser suficiente fazer tudo isso e ainda usar um travesseiro terapêutico. Então, para alguns casos, assim, vocês vão perceber melhora, mas ainda vão precisar de alguma ajuda. O que eu aconselho? Entre em contato comigo, eu posso passar para vocês. Existem alguns óleos essenciais que a gente pode utilizar gotinha na sola do pé, pingar mais uma gotinha a mais no travesseiro, tá bom? E também utilizar no aromatizador de ambientes, em aparelhos ultrassônicos, que eu ensino como é que utiliza, mas aí eu tenho que conhecer um pouco mais, porque não é como eu falei, é uma questão personalizada. E aí eu tenho certeza que vai fluir, tá? Vocês vão começar a ter uma noite bem tranquila e vão sentir a melhoria de acordar bem revigorado. Eu tinha falado no começo do vídeo que para vocês não se preocuparem com a altura que tá o travesseiro, porque ele vai ceder
tá? No volume. Só para lembrar para vocês que o crânio, né, uma cabeça, o crânio de um adulto, ele pesa 5 quilos, em torno de 5 quilos. Eu também não acreditava nisso, mas é. Então, vocês imaginem 5 quilos fazendo pressão aqui em cima. Então, isso aqui vai ceder, tá? A minha mãe é prova disso. Porque quando ela viu que ficou deste tamanho, e ela falou, eu só durmo com travesseiro baixinho. E eu falei, vamos fazer assim, se não abaixar, a gente abre e tira um pouco do enchimento. E ela fala para mim hoje que não precisa. Não estranhe se nos primeiros dias o cheirinho, apesar de ser bem suave das ervas, lhe incomodar, porque como nos primeiros dias ele vai estar trabalhando numa atuação de limpeza, inclusive de aura, é normal nos primeiros dias e a pessoa também ficar ansiosa para o efeito, para ver o efeito, que se sinta um pouco incomodado com o exalar das ervas. Mas isso é questão assim de uma semana, 10 dias, você vai se familiarizar, vai se acalmar e a intenção assim, é que você esqueça que você está com um travesseiro terapêutico, tá? E siga as dicas dos lençóis. Quem priorizar a tranquilidade, procura usar cobertor azul claro, lençol, edredom, colocar uma luzinha, tem aquelas luzinhas focadas? Coloca uma luzinha no corredor azul clara ou no seu quarto, tá? Quem priorizar a questão de cura, às vezes para, né, até pacientes que tá passando por problemas, que tá hospitalizado, quem pretende focar na cura, vai ter todos esses benefícios. Prioriza o verde, o verdinho claro, o verdinho é cura, colocar no quarto, até as paredes, viu, gente? Nesses tons pastéis, elas são indicadas. Às vezes, presta atenção na decoração do seu quarto, na cor das paredes, porque se você tem quarto com parede escura, né, tons mais pesados, né, pode ser que esteja também contribuindo para que você não durma bem. São pequenos detalhes que fazem a diferença. E, bom, gente, já falei demais. Por enquanto é isso. Dúvidas, podem me escrever ou pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram, ok? No Messenger também, no Facebook, e o vídeo que vai ser postado no meu canal. Se vocês quiserem saber um pouco mais a fundo sobre ervas, aromaterapia e florais, eu convido você para no meu canal também, Terapiando com Ju Varela, tem um vídeo que fala só da história da aromaterapia, das ervas, dos florais, como é que isso surgiu, como, né, desde a parte da perfumaria, de trabalhar com a questão da inalação, tá? Então, tudo isso é uma matéria bem interessante, um vídeo bem sucinto que tá no Terapiando com Ju Varela. Você aproveita para se inscrever no meu canal, sempre tem novidades por lá. Aperta o sininho que quando sair um vídeo novo você já fica sabendo e é avisado. E se você acha que alguém também pode estar precisando desses benefícios e gostaria de saber dessas dicas para ajudar a dormir e sobre esse meu lançamento, compartilhe esse vídeo e marca aqui. Depois você conta para mim os resultados, tá bom? Lembrando que eu tô fazendo uma promoção de lançamento apenas para os 20 primeiros pedidos. Eu tenho alguns pronto entrega que só de eu estar colocando o spoiler no Instagram, já teve pessoas que reservaram alguns desses que eu já vou começar a distribuir. Então, assim, eu tenho mais alguns, tá? Como eu falei, são feitos minuciosamente, é um trabalho demorado e artesanal, e além disso eu tenho que conciliar com a minha agenda, com os meus clientes, com os atendimentos e com a agenda da minha mãe. Então, peça o seu com antecedência, porque ele vai ser feito com muito amor e carinho, ok? Então, tá com preço especial, lançamento para o Dia dos Pais, se você quer presentear, né, o seu pai, ou enfim, tá? Não tem contraindicação, tá? A pessoa pode estar tomando qualquer remédio. Eu gostaria de falar para vocês também que é bom falar que tá super seguro, porque assim, não tem contraindicação, meu sobrinho também tá utilizando, então vocês podem ficar tranquilos. Inclusive, eu não falei aqui no começo, mas já tô finalizando. Tem algumas ervas que quando nós vamos estudá-las,
A gente tem costume, né, de achar que é só erva, faz um chazinho e toma, e às vezes a gente não conhece o potencial das ervas, mesmo para a inalação. Teve algumas ervas que trazem sim muitos benefícios que eu gostaria de ter colocado elas aqui. Só que às vezes uma questão que a erva traz, por exemplo, que eu me preocupei muito, é pessoas com hipertensão. Imagina se eu coloco aqui um floral ou uma erva que pode atenuar a hipertensão. Vocês têm ideia do problema que isso pode gerar? E esse não é o benefício. Então, o que eu fiz? Com essas ervas que tinham muitas coisas positivas, mas podia me trazer essa preocupação da hipertensão, opa, isso eu não quero para vocês, nem para mim. Então, eu separei, eu não coloquei essas e coloquei outras que traziam os mesmos benefícios daquela, mas com a segurança que através da inalação vocês não vão ter perigo de quem já tem a pressão alta dela subir mais ainda. Muito pelo contrário, priorizei ervas que ajudam a regular, né, ou pelo menos manter a pressão sem interferir, né, trazendo aí um outro, possivelmente um perigo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam. Me perdoem às vezes as informações porque são muitas. Eu gostaria de falar muito mais sobre o benefício dos travesseiros. É um projeto assim que foi feito com o maior amor do mundo, com muito